Eu sei que Tu és real neste lugar, Senhor, eu sei. Nesse lugar, Tu és real. Oh, Jesus, eu vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Diga para Ele o Teu toque, Senhor. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Vamos dizer nessa noite: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar, Tu me inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Porque nós estamos neste lugar. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais. Tu és minha fonte, minha herança. Vamos dizer neste lugar. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Diga para Ele o Teu toque, Senhor. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Vamos dizer nessa noite: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu me inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor, mas vale um dia que toda a vida Tu és minha fonte, minha herança. Diga: minha fonte é somente Ele. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante e sacrificar, Tu me inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia. É aí que queremos estar, Senhor. Tu és minha
raízes com minhas lágrimas, gotas. Erga sua voz ao Senhor e diga: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim o desejo de te adorar. Vem, vem, Senhor, todos os dias só pra te adorar. Adore o Rei, primeira essência, jardim particular. Quantos querem ser jardim particular do Senhor? Convide a Ele para fazer morada permanente no teu coração. Senhor, não quero que os meus olhos jamais percam brilho. Não quero que em mim se perca o desejo, Deus, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. A igreja declara e vem, Senhor, vem. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Seja adorado. Primeira essência, jardim particular. Queremos ser, Senhor. Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno, mais forte, Ele é digno. Exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Abre os nossos olhos espirituais nesse lugar, Senhor, para que possamos contemplar a glória do Senhor. Abra os olhos do meu coração, diga: abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Bem forte, diga: abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos bem forte. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder. Exaltado e bem alto,
amor e poder. Levanta as tuas mãos e diga: Santo, 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 Ele é. Erga a sua voz e adore. Quero te ver. Deixa Ele ouvir a sua voz e adore. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Diga pra Ele: quero te tocar. Quero te ver. Diga: eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. É o desejo do nosso coração, Pai. Quero te abraçar, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder. Mais uma vez diga: Santo, 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 Santo. Ele é santo. Quero te ver. Pega as mãos e diga: Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos e adore o Rei. Adore, adore, adore. Quero te ver. Ele é santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom poder exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Como é bom, meu Deus, podemos estar na Tua presença, Senhor. Nada se compara à beleza, à majestade do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Quem sabe canta bem alto. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao. Adoremos. Adoremos no Teu santo monte, o nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Pois Teu nome é santo. Diga, igreja. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Pois Teu nome é santo. Vamos adorar e dizer:
graças ao Rei, que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo, muito digno de louvor. Bem forte, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. É o que diz a palavra, pois morreu a nossa morte e o quê? Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos dizer: Hosana, Hosana, Hosana. Vamos levantar as nossas mãos e dizer isso: Hosana, Hosana, Hosana. Imagine ele passeando no meio da sua igreja e do seu povo e a gente declarando: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez vamos dizer: Hosana, 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 Hosana. Aleluia, mais forte, mais forte. Oh, aplauda o Rei, aplauda o Rei, aplauda o Rei. Exalte o Rei nesse lugar. Dê um brado de vitória ao Senhor, igreja. Erga a sua voz. Não seja tímido, mas seja intenso na presença do Senhor. Você é o culto, você é a adoração, é você é a adoração, você é o sacrifício, você é o culto ao Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Nós vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer. Quantos conhecem essa canção? Levanta as suas mãos aos céus, num sinal de entrega. Queremos o teu nome e a graça. Confiamos amor. Isso é. Vamos mais uma vez dizer isso. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos, Senhor. Queremos o. Por isso nós estamos aqui reunidos como igreja, para te agradecer e agradar. Confiamos
e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos Ele nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore o Rei e diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem suave. Queremos oh Deus, e aleluia. Confiamos em teu pois só tu és sobre toda a terra e céu. Boa noite, igreja. Amém. Cadê os formandos, por gentileza? Aqui à frente. Gostaria de pedir a vocês, a igreja, uma salva de palmas aí aos formandos. Turma linda. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, irmãos. Esse momento é um momento assim de muita alegria para nós, ver essa turma formando, mais uma turma. A gente realmente o coração cheio de alegria, de orgulho. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Geralmente as mulheres, confessar que elas chegam um pouquinho mais atrasadas, somente em datas festivas, acho que fica arrumando mais. Mulher é mais tempo, né, irmãos, para arrumar, mas glória a Deus, coisa maravilhosa. Irmãos, a escola de discípulos, ela tem um objetivo muito claro de formar discípulos para trabalhar nas diversas frentes da igreja, né, dos ministérios, das células. Mas uma coisa assim muito interessante, e que hoje eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, que além dessa formação, desse preparo, o nosso objetivo também é trazer fundamentos na fé, trazer bases na fé para cada um dos discípulos que passam pela escola. E isso é muito importante. A palavra do Senhor vai dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras.
e nem o poder de Deus. Irmãos, essa é uma verdade que Jesus disse há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus trouxe essa verdade, onde as pessoas erram muitas vezes não observando as Escrituras, não conhecendo as Escrituras. E o curso ele tem esse propósito de trazer esse fundamento. E é interessante isso que Jesus disse, porque tem algumas pesquisas sérias que vai trazer que o motivo de muitas pessoas se desviarem do Evangelho não é o pecado, mas é a falta do conhecimento das Escrituras. Não conhecer a palavra de Deus, não aprofundar na palavra de Deus. Então, isso é algo assim muito relevante para nós, esse trabalho. E quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, Jesus falando da parábola do semeador, aquela sementinha que caiu num solo e aquela planta cresceu, mas veio o sol quente e consumiu aquela planta ela não resistiu ao calor do sol. E o texto fala que o problema não foi o sol quente, o problema não foi na semente, mas o problema foi o solo. O solo não estava preparado para suportar o sol quente. Jesus, ele vai apontar para o solo. E o solo, irmãos, é a nossa mente. O solo representa o nosso coração. E quando a palavra de Deus, ela acha espaço, e ela ganha espaço no nosso coração, e ela entra na nossa mente, no nosso coração, então o nosso solo fica adubado, preparado para resistir temperaturas altas, que é para isso que o Senhor quer nos levar, poder receber temperaturas altas e permanecer firme até o fim. Vocês estão aqui, e vocês receberam, e estão recebendo um alimento na sua terra, no seu solo. E irmãos, quando a gente fala disso, a gente fala o quê? Para que uma árvore possa suportar, ela precisa criar o quê? Raízes. E a palavra de Deus é fundamento, é rocha. E quando a gente fala de raízes, a gente fala de crescer para baixo, porque para a gente crescer para cima é necessário primeiro crescer para baixo. O pastor deu o exemplo da placa aqui que vai ser colocada lá fora, vai ficar linda. Mas existe um trabalho de cavar fundo para baixo, e ninguém quer cavar para baixo, tanto que o rapaz saiu fora quando precisou de cavar. Uma formiga, ele viu o problema nisso. Mas vocês cavaram embaixo, deu trabalho, vir aos domingos cedo, acordar cedo, enfrentar muitas vezes o familiar. Olha, você precisa ficar aqui comigo hoje, mas você tem que ir hoje, eu tenho um compromisso, eu tenho que cavar fundo, eu tenho que ir lá. Vocês resistiram. Eu quero dizer para vocês, vocês estão prontos para receber um sol mais quente. Vocês estão prontos e preparados para construir algo maior por cima. E o desejo do meu coração é que vocês possam crescer e alargar a tenda cada vez mais em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é um fundamento que nós precisamos de observar com cuidado, porque Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Ele sustenta todas as coisas, Jesus ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se a palavra de Deus sustenta todo o universo e todas as coisas, muito mais ela sustenta a fé de um cristão. Então, que Jesus possa abençoar vocês, sustentar vocês, e que a palavra de Deus seja sempre a base da vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa turma maravilhosa, coisa linda, aleluia. Deixa eu começar aqui, o orador da turma, senhor Geraldo, por gentileza, está com a palavra aqui. Boa noite a todos, a graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que conseguimos chegar aqui. Não é fácil, mas Deus nos dá as condições de chegar até aqui.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar representando esta turma maravilhosa, que trouxe muitos ensinamentos para mim e para minha caminhada. Meu sincero agradecimento ao nosso pastor Nilson, ao nosso professor regente Deivin e aos demais professores que participaram dessa trajetória conosco. Cada aula nos fez refletir sobre quão importante aprofundar mais na palavra de Deus. Não importa o tempo de caminhada, a palavra se renova a cada dia. Foram inúmeros desafios até chegarmos a esta conclusão. Fomos forjados, confrontados, discipulados e transformados por Cristo em cada aula que se passou. Este curso não apenas nos capacita como discípulo, mas nos transforma em verdadeiros servos de Deus. Tenho certeza de que cada aluno que chegou até aqui jamais será o mesmo em sua trajetória. Concluindo, agradeço novamente a todos os colegas da turma e aos que compartilharam seus conhecimentos e assim cresceram junto conosco para a glória de Deus. Agradeço também a minha família, de que sempre me incentivou, e a Deus, porque sem eles nada disso seria possível. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Júnior, gentileza. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém. Que falar desse curso, né? Dessas pessoas maravilhosas que estão aqui. Gente, eu aprendi muito. E uma das coisas que me marcou bastante nesse curso foi aprender também a descansar no Senhor. Acho que não era para mim estar aqui hoje, gente. Vou fazer um breve resumo aqui, gente. Sexta-feira agora, eu saí de férias e sábado era para me fazer uma viagem. E assim, aconteceu um acidente comigo também. E assim, quando eu recebi a notícia, o convite, né, do Deivin, da turma, para mim estar aqui, eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Mas simplesmente eu pedi direção a Deus e falou assim, fala o que vier no seu coração, o que eu te moldei. O que Jesus me moldou, o que esse curso me moldou foi o quê? A ter sabedoria que, por mais que tudo que aconteça na sua vida, Jesus está ali e fala assim, meu filho, acalma que eu estou aqui. Então, gente, eu queria fazer um convite para você que está sentado nesse banco. Se você não fez esse curso, se você não tem um curso de escola de discípulo, universidade da vida, gente, vocês estão perdendo tempo, que é muito bom, é muito bom. Gente, eu estou falando isso de coração, porque assim, é o que Deus tocou em mim, e eu estou compartilhando com vocês, e tenho certeza que cada pessoa que estão aqui, foi tocado, foi movido de algum jeito. Eu aprendi a ter paciência, sabedoria, e assim, o que eu aprendi também, gente, é ter paz também. A palavra de Deus, você pode estar naquele momento mais turbulado da sua vida, que quando acontece alguma coisa nessa situação, igual aconteceu comigo essa semana, eu parei para pensar e falei assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, eu sei que o Senhor
teve a mão de Deus ali para me acolher. Então, gente, mais uma vez eu faço o convite para você que está sentado, que não tem esse curso, venha aprender um pouco mais de Deus, venha aprender um pouco mais da palavra de Deus, que vai ser muito gratificante na sua vida, assim como foi na minha e assim como está sendo na vida de cada pessoa que está aqui. Agradeço mais uma vez o Devin pelo ensinamento, agradeço cada pessoa que está aqui, ao pastor Nilson, pela oportunidade que nos deu a cada um de nós. Aleluia. Nós vamos orar, mas eu vou deixar mais uma pessoa falar e nós vamos orar agora. Amém, Amanda? A paz do Senhor a todos, irmãos. Gente, eu fiz uma colinha porque eu sabia que eu ia ficar nervosa. Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao Devinho, ao pastor Nilson, ao pastor Geraldo também, que teve uns dias maravilhosos com a gente. Eu sei que esses meses a gente aprendeu bastante. E eu fico muito grata a todos, principalmente ao pastor, né, que nos dá essa oportunidade, não só da Escola de Discípulos, mas como a Universidade da Vida, os encontros, onde eu oriento e indico para todo mundo. Gente, quem nunca foi no encontro, vá face a face com Deus. É uma sensação, é uma conexão linda com Deus. E eu fico agradecida aos irmãos, né, por ter escolhido de estar falando aqui por eles. Eu sei que esses meses juntos, esses domingos juntos, eu sei o tanto que a gente aprendeu. Eu tinha muitas dúvidas, e o pastor Deivinho nos orientou bastante, né? Nós não só aprendemos sobre a palavra de Deus, mas também sobre oração, família, conexão espiritual, e isso é lindo, gente. Quando a gente está fraco, a gente se fortalece cada vez mais, porque a igreja nos abençoa com esses cursos, quando a gente tem dúvida ou quando a gente é inseguro. Então, vocês que estão aqui, gente, que está aqui na igreja, tem essa oportunidade, e a igreja nos beneficia com esses cursos. Você que está sentado, eu oriento vocês, procurem um dos membros, né, para estar fazendo esses cursos, porque vocês vão ver durante os dias e os meses o quanto nos fortalece na presença de Deus. É maravilhoso. Só nós sabemos os dias que foram abençoados. Eu sei que eu tinha tanta dúvida de muitas coisas, e esse curso me orientou demais e me fortificou mais ainda na presença de Deus. E eu só tenho que agradecer ao pastor Wellington também, porque agora eu sei que eu sou uma sanguínea. Se você não sabe o que é sanguínea, faça o curso que vocês saberão. Agradeço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A equipe juntou, né, para estar te parabenizando, te agradecendo por esses meses que nos fortificou na presença de Deus. É simples, nós esperamos que você goste, foi de coração. Gente, aproveitem e façam o curso. Glória a Deus, amém. Obrigado a todos. Pedir o pastor para orar e já aproveitar e agradecer ao pastor demais por essa oportunidade, por proporcionar isso. Isso é uma bênção para nós, para a igreja. E aos professores também, a Lohane. A Lohane está aí, se estiver, ajudou muito o pastor Wellington, o pastor Geraldo, o pastor Nilson também com as aulas. Deus abençoe vocês imensamente. Deus abençoe vocês, turma. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos, irmãos. Amém. Com sabedoria se constrói a casa, com conhecimento ela o quê? Se firma. Amém. Envelhecer não é opcional, né? Todos nós vamos envelhecer. Agora, adquirir conhecimento é opcional. Amém. Adquirir conhecimento é opcional. O conhecimento é algo maravilhoso, porque ninguém vai te roubar o conhecimento. Nunca vai arrancar da sua vida o que você aprende. Pode te roubar muitas coisas, mas aquilo que você aprende, ninguém consegue o quê? Roubar de dentro do seu coração. Salomão diz que quem adquire sabedoria, quem adquire conhecimento, está adquirindo o quê? Vida. E que vocês possam frutificar, né? O ano que vem tem escola de ministros, né? Já é com o pastor Wellington aí, já é um feijão mais forte, já não é um batismo no liquidificador, já é uma feijoada. E aí o pastor, você já pode até matricular se vocês quiserem. E também algo que nós queríamos fazer esse ano, nós não conseguimos. Parece até jargão, o ano passou muito rápido. Mas o ano que vem nós vamos ter vários outros cursos aqui na igreja para crescimento espiritual. Um deles que nós vamos ter é sobre dons espirituais. Muita gente tem problema, dificuldade de entender dons espirituais.
vamos ter bastante cursos. E vocês que estão aqui, que vocês possam produzir muito fruto em nome de Jesus, amém? Ganhar alma, fazer célula, fazer discípulos, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos para cá. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do David, somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Geraldo, pastor Wellington, Lohane, pela vida de cada pessoa que trabalhou nessa escola de discípulos, Senhor. Abençoamos os teus filhos que dispuseram o seu tempo para poder ensinar outras pessoas, que o Senhor possa recompensá-los, ó Deus, que o Senhor possa recompensá-los. Louvamos o Senhor, meu Deus, que também por cada aluno, por cada aluna, Senhor. Pai querido, que a tua palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pai, eles tenham aprendido sobre a Escritura e que o Senhor possa derramar na vida deles sobre do teu poder, da tua graça, da tua unção, capacitá-los de maneira sobrenatural, para que eles possam estar ganhando almas, fazendo discípulos, meu Deus, que liderando pessoas, transformando vidas através da graça e da unção do Senhor sobre a vida deles. Pai, nós abençoamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, obrigado, Deivin. Glória a Deus, amém. Pastor Wellington, por favor. Amém. Dos adolescentes, antes do pastor Wellington olhar pelos projetos de vida, os adolescentes também têm que fazer projeto de vida. Vem cá, pastor. Você já ora por todo mundo. Depois os adolescentes vai. Primeiro projeto de vida. Amém. Amém. Então os adolescentes ficam no lugar por enquanto. Depois vocês vão. Deixa o pastor Wellington orar pelos projetos de vida primeiro. Aleluia, aleluia. Levante o seu projeto. Durante a semana, quando eu estive aqui na oração, em um dos dias, eu disse o seguinte: aquele que é nobre, ele projeta coisas o quê? Nobres. Talvez você ainda não sabe o que você vai colocar nesse projeto. Então a primeira oração que você tem que fazer: Deus, me mostra. Porque tudo acontece, eu disse hoje também pela manhã, tudo primeiramente acontece aonde? No mundo espiritual. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não vai nos abençoar. A Bíblia diz: Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Em outras palavras, aquilo que você vai colocar nesse projeto já está garantido por Deus. Aonde? No mundo espiritual. A gente só tem que atrair isso para o mundo natural, para o mundo físico. E como que a gente atrai isso? Com oração, liberando palavra, profetizando. E é isso que a gente vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar, Senhor, sobre o teu povo nessa hora, sobre a tua igreja. Senhor, em primeiro lugar, nós agradecemos ao Senhor por ter nos trazido até aqui. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pai, mas nós cremos que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Porque quando a gente realiza sonhos e projetos, outras pessoas também são abençoadas. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada área desse projeto de vida. Senhor, eu quero orar pela área, Deus, financeira do teu povo. Multiplica, prospera, abre portas sobrenaturais. Quero orar, Senhor, em nome de Jesus, pela saúde da tua igreja. A tua palavra nos garante que o Senhor já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Já está garantido o nosso milagre. Senhor, eu oro, Pai, pelos projetos familiares. Senhor, que a casa do teu povo seja uma bênção. Pai, eu oro, Senhor, por aquilo, ó Deus, que é realmente um milagre, por coisas extraordinárias, que precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Intervém em o nome de Jesus. Nós cremos e nós tomamos posse, Deus, de cada projeto que o Senhor já colocou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Algo que Deus também coloca no meu coração é: você pode usar esse projeto de vida como uma estratégia para convidar pessoas. Amém? Você vai pegar o projeto e vai levar para alguém lá no seu trabalho, você vai levar para algum familiar e você vai entregar e vai falar: olha, está aqui, ó, estou te convidando. Estou te convidando. Então você vai escrever aqui, vai anotar nesse projeto e você vai passar uma virada de ano diferente na sua vida. Amém? Então use isso também como estratégia para ganhar almas, para ganhar vidas, em nome de Jesus.
Amém. Vamos para a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 3. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. 2 Reis, capítulo 3, verso 9, diz assim: partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Repete comigo, 3 reis. Mais forte, 3 reis. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Tem profeta de Deus aqui nessa igreja, nessa noite? Será que tem um profeta de Deus aqui neste lugar? Não há aqui, por acaso, algum profeta do Senhor? Olha a pergunta. Para que a gente vá até ele e consulte o Senhor. Respondeu um dos servos do rei de Israel: tem aqui Eliseu, filho de Safate. Ele colocava água nas mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Por que você não vai até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe? Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse-lhe Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a Josafá, não te daria atenção, nem olharia para você. É por causa de Josafá, em outras palavras que ele está dizendo. Verso 15: ora pois, trazei-me um adorador. Quando o adorador tocava, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Quando o adorador tocava, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia. Fecha a palavra, pode deixar. Deixa aí no banco, fica em pé comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Você tem noção do que a adoração pode fazer? Eu quero ministrar a palavra aqui hoje junto com a adoração. Você tem noção do que a adoração pode fazer? A gente falou de mundo espiritual aqui. Você tem a noção, a dimensão do que uma adoração pode fazer? Olha o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Fique em pé comigo só por um instante. Olha o que a palavra de Deus diz. 3 reis. O interessante é que um rei ali tinha um coração que alegrava e agradava ao Senhor, que era justamente Josafá. O que aconteceu nessa mensagem aqui, irmãos, é que Acabe, um dos piores reis de Israel que já tinha existido, ele morreu. O seu filho assume o trono, assume o reinado. Só que o rei dos Moabitas, que pagava imposto para Acabe, ele pensou o seguinte: agora é o filho, é um menino, quer saber? Não vou respeitar ele coisa nenhuma, não vou pagar imposto agora coisa nenhuma. Ele, por ser novo no reinado, ele falou o seguinte: eu tenho que guerrear contra ele, só que eu não posso ir sozinho. Ele então tem uma ideia: eu vou chamar o rei de Judá, Josafá, homem de Deus, para ir comigo. E o interessante é que quando ele convida Josafá diz o seguinte: então eu vou chamar mais um. Já viu que quando alguém fala assim, eu vou chamar alguém, e quem você chamou faz a mesma coisa, eu vou chamar outro. Ele foi lá e chamou o rei de Edom. Foram os 3 reis para a batalha contra Moabe. Só que a Bíblia diz que algo inesperado vai acontecer. E o que acontece? 1 dia de caminhada e nada de achar água. 2 dias nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada de água, 6, 7 dias sem água. Não tinha água nem para o exército, nem para os animais. E o interessante é que o rei de Israel,
ele vai declarar o seguinte: por que que o Senhor chamou esses 3 reis? Não é para outra coisa. Deus nos chamou para nos matar. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais situação. O rei de Israel estava numa apatia total. Que apatia era essa, pastor? Já não havia mais esperança no coração daquele rei. Não havia mais esperança. Nós vamos fazer aquilo que a gente tem feito durante esses dias. Hoje eu quero ministrar a palavra, como o pastor Nilson tem feito aqui na introdução. Palavra e oração, palavra e adoração, palavra e oração. Quantos vão suportar comigo? Quantos vão? Quem não puder, se tiver alguma necessidade, você pode se assentar. Mas se você consegue ficar em pé comigo, você vai ficar em pé comigo aqui por um instante. Amém? Por que que Deus fez isso? Apatia. Olha a mentalidade do rei. Por que que o Senhor nos trouxe aqui? Talvez você está pensando: Deus, por que que o Senhor permitiu isso na minha vida? Deus está falando com você: Deus permitiu isso não é para te matar, é para que você possa experimentar um milagre sobrenatural de Deus. Mas para isso você vai ter que vencer essa apatia em nome de Jesus. Você está disposto a fazer isso? Então primeiro nós vamos orar uns pelos outros. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Ser forte. 2 reis perdidos, Edom e Israel, mas tinha um que fortaleceu. Quando ele disse assim: acabou, não tem jeito, a gente vai morrer, Josafá se levanta na hora para declarar: será que não tem ainda uma saída? Em outras palavras, tem sempre alguém com uma palavra certa. E talvez você que vai ser usado por Deus na vida do seu irmão, para liberar essa palavra sobre ele. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, nessa noite, Pai, para orar pelos nossos irmãos. Assim como diz a tua palavra, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: seja forte meu irmão, seja forte minha irmã. Quem sabe você chegou arrastado nesse final de ano, quem sabe você chegou só pela graça, só pela misericórdia, você está cansado, você está sem força, você está sem vigor. Quem sabe você tem pensado: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas ainda há uma esperança para você, ainda há uma saída para você, meu querido. Tem solução. Será que não tem uma saída? Será que não tem uma saída? Nós cremos que há uma saída nessa tua situação. Libera essa palavra. Eu ministro uma solução na tua vida, meu querido. A solução que você precisa, eu libero sobre a sua vida. Seja profeta de Deus. Será que não há aqui um profeta do Senhor? Será que não há aqui um profeta do Senhor? Tem que haver. E nós cremos que há profetas nesta casa. Nós cremos que há profetas nessa igreja. Há profetas na comunidade Batista Rios de Vida. Aonde estão esses profetas? Levanta e profetiza. Deus, nós profetizamos os céus abertos sobre cada irmão. Nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Olha para mim aqui por um instante. Apatia, irmãos, é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado na nossa vida espiritual, senão há determinados momentos que a gente entra num certo nível de vida assim, vivendo por viver, levando a vida por levar. Em outras palavras, a gente começa a viver uma vida espiritual no automático. Vai na igreja, volta na igreja, faz uma coisinha ali, outra aqui, e a gente vai vivendo no automático, e sem a gente perceber, a gente já caiu numa apatia espiritual, e isso é muito perigoso. Existem alguns exemplos para isso. Pessoas que caíram num certo nível automático. Quer um exemplo? Sansão. Quantas coisas aquele homem viveu, mas de repente ele entrou no automático. Ele achava que não ia acontecer nada se ele fosse lá e fizesse algo que desagradasse a Deus.
Por quê? Porque ele tinha feito coisas erradas das outras vezes e não aconteceu nada. Ele entra no automático. Talvez você tenha entrado nesse automático. Você tem feito coisas que você sabe que não deve fazer, que não agrada o coração do Senhor, mas você continua e não tem acontecido nada. Por quê? Por causa da graça e misericórdia de Deus. Mas isso é perigoso. Quando Sansão achou que não ia acontecer nada, ele caiu. Quer um outro exemplo como a apatia é perigoso? A Bíblia diz sobre 10 virgens: 5 nécias, loucas, 5 prudentes. A Bíblia diz que o noivo virá. O noivo virá. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que vem vindo o rei? Quantos creem? O noivo virá. Olha como isso pode ser perigoso. E se o noivo vem, a Bíblia diz que 5 virgens vão estar prontas, mas 5 não vão. E elas vão bater na porta. Elas vão saber que é o noivo. Mas a Bíblia diz que o noivo vai dizer: não tem mais jeito para vocês. Apartai-vos de mim. Olha como isso pode ser perigoso, irmãos. Pergunta para o seu irmão: se Jesus voltar hoje, você está pronto? Quem é que já achou que ia morrer alguma vez, em alguma situação? Levanta a mão. Deus livrou você, não livrou? Mas você também poderia morrer. E se você tivesse morrido, você estaria pronto? Porque pode ser hoje. Diga para o seu irmão: pode ser hoje que você vai encontrar com o Senhor. Então fala com ele aí: sai do automático. Quer ver uma palavra sobre isso? Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, o verso de número 15. Olha o que diz a palavra, para que você saia dessa sua apatia espiritual. Coloca para mim, por favor, está lá já. Conheço as suas obras. Irmãos, não adianta a gente querer esconder. Você pode esconder de mim, você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu líder de célula, do seu líder de ministério, você pode esconder de quem você quiser, mas Deus está dizendo para você: eu conheço as suas obras. Eu conheço você, não adianta. Eu sei o nível automático que você está levando na sua vida espiritual. Eu sei o nível de apatia espiritual que você tem levado. Você não é nem frio, nem quente. Você não é nem uma coisa nem outra. Gostaria que você fosse frio ou quente. É o rei de Israel, não era nada. Não era nem uma coisa, nem outra. Olha o que diz o verso 16. Muda para mim, por favor, 16. Assim, porque é morno, nem é frio nem quente, estou prestes a te vomitar da minha boca. Verso 17. Você diz: eu sou rico. Talvez você está dizendo: não preciso de nada, tá bom, tá tranquilo. Talvez você está pensando que eu quero para 2026, eu quero é paz na minha vida, eu quero é tranquilidade. E Deus já está jogando por terra tudo que você pensou. Você está pensando: 2026 vai ser um ano tranquilo. Não. Tem muitas coisas para você realizar para Deus. Quantos creem nisso? Sou rico, enriqueci, não preciso de nada. No entanto, não percebe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Em outras palavras, Deus está dizendo para você: adquire comigo aquilo que você realmente precisa. Está comigo o que você realmente precisa. Não está lá fora. O que você precisa está comigo. Vida automática pode ser perigosa. Uma vida de aceitação pode ser perigosa. Pode ser muito perigosa. Uma vida nesse nível. O interessante que essa apatia espiritual, ela não veio do nada. Por que você chegou a esse nível? Existem algumas respostas. Eu vou te trazer algumas respostas, pelas quais fazem com que crentes se tornem crentes apáticos, espiritualmente falando, como foi o rei de Israel. Uma das coisas que provoca isso: prosperidade. Tem pessoas que quando não tinha nada, você não tinha nada, meu querido,
Todos os dias você estava orando a Deus e estava na presença do Senhor. Todo dia você estava se humilhando, Deus me ajuda, oh Deus me abençoa, oh Deus abre a porta. Você se humilhava dia após dia, Deus abençoou você, Deus abriu a porta, Deus te prosperou você acha que não precisa de mais nada, se tornou apático. Quer uma outra resposta? Autossuficiência. Talvez você é muito poderoso lá fora, você tem uma certa influência lá fora, mas Deus está dizendo para você, isso na vida espiritual para Deus é nada. Uma outra coisa que leva crentes a uma vida automática, apática, e isso é muito sério, isso é uma das coisas que mais atinge crentes nesses dias: falta de tempo. Falta de tempo. Por que você não tem tempo? Porque talvez você está priorizando outras coisas na sua vida, ao invés de priorizar o Senhor. Outras coisas. Falta de tempo. Em quarto lugar, você se tornou atraído pelo mundo. A Bíblia diz, 2 Timóteo 4,10: Demas me abandonou, ele amou o presente século, foi para Tessalônica. Em outras palavras, ele amou as coisas deste mundo e abandonou tudo que não poderia abandonar. A Bíblia diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Quem ama o mundo, quem ama os prazeres, se torna inimigo de Deus. São algumas respostas. Uma das coisas que levou você a se tornar talvez apático: as más influências. E hoje pela manhã o pastor Nilson também falou sobre isso, na introdução, na oração inicial. Você precisa cortar alguns relacionamentos em 2026. Deus já está falando no seu coração em quem é. Você vai ter que cortar. Deus está falando, essa pessoa não contribuiu em nada para você até aqui, e até hoje você não cortou, até hoje você continua. Essa pessoa está acabando com a sua vida espiritual. Posso falar algo de Deus aqui? Posso? Talvez você está num relacionamento, minha irmã, com alguém que não é crente. Você vai tentar isso aí até quando? Até quando você vai continuar nisso aí? Você quer quantos exemplos aqui de casamentos destruídos, que a gente tem que ficar ajudando, pessoas que a gente avisou? Ontem mesmo conversando com uma pessoa, e a gente falou, não foi falta de avisar, a gente avisou, não casa, não se relaciona com essa pessoa, não tem nada de Deus, e você continua, não, ele vai converter, ele vai vir. Você está aí esperando o quê? Cortar. Mas eu falo também de amizades que têm levado você a essa vida apática. O que é que nos leva a uma vida apática espiritualmente? Falta de devocional. Falta de devocional. Irmãos, se você for esperar vontade, isso não vem. Isso não vem. Se você for esperar vontade para ler a Bíblia, sabe que hora que essa vontade vai vir? Hora nenhuma. Se você for esperar momento para você orar, que horas que isso vai vir? Hora nenhuma. Você tem que separar isso. Faça isso. E faça isso, príncipe. Cadê os pais que estão aqui? Levanta a mão. Cadê os pais? Faça isso também com os seus filhos. São seus filhos, estão debaixo da sua cobertura. Você vai fazer o quê? Ah não, ele não quer. Você vai impor. Impor, pastor. Impor. Quando ele estiver na idade da razão, lá na frente, maior de idade, ele decide. Agora, ele não tem tempo para tudo. Ele não tem tempo para outras coisas. Você vai falar para ler. Num primeiro momento, ele não vai querer ler. Ele não vai querer ler. Ele não vai querer saber da palavra. Agora, posso falar outra coisa? Posso, irmão? Nem a Bíblia para o seu filho você comprou até hoje. Você não comprou. Nem isso você comprou. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos repensar. Deus está falando conosco neste lugar. Deus está falando, Deus está ministrando. Deus está falando poderosamente no seu coração. Em último lugar, o que leva crentes a um estado automático na vida espiritual: falta de congregar. Hoje pela manhã eu ministrei uma mensagem e eu disse o seguinte: Deus falando com Jacó: olha, vai para Betel, fica lá em Betel, congrega em Betel, permanece em Betel. O que é Betel? Casa de Deus.
Talvez você precisa tomar uma decisão séria nessa noite, uma decisão de levar a casa de Deus a sério, de se congregar. Talvez você está aqui hoje nos visitando, você é crente, você conhece a palavra, mas até hoje você não está em lugar nenhum. Você está só visitando, você visita aqui, você visita ali, você vai ali, você gosta, tal. Mas Deus está falando com você, é momento de você ter um lugar certo para você congregar. Você tem que congregar, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, você precisa fazer isso. O rei de Israel se tornou o quê? Apático, mas havia ali um profeta do Senhor, e esse profeta teve a palavra certa. O profeta disse o seguinte: por causa de um homem de Deus que é Josafá, eu tenho uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é: nós precisamos de um adorador. Uma das formas da gente mudar isso, irmãos, é através da adoração. Muitos, e eu falo isso como uma forma de ensinar, a gente percebe, eu não sou de falar isso aqui o tempo todo, mas a gente percebe, tem pessoas aqui que você precisa deixar de parar de assistir o culto. Você assiste culto, você assiste o culto como se estivesse assistindo a televisão, assistindo a série. É o processo automático. Você tem que deixar de assistir culto, e você precisa passar a se envolver no culto. Adoração, entrar mesmo naquilo que Deus está direcionando. Tantas vezes Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse altar, e você está lá assistindo o que Deus está fazendo, e você não se envolve. Traz para mim um adorador. E quando houve adoração, o Espírito de Deus veio naquele lugar. Quantos querem o Espírito de Deus? Levanta as tuas mãos aos céus, fecha os seus olhos. Tem que ter adoração, tem que ter, levanta as mãos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sendo, tem que ter adoração no e algo. Se desliga de tudo e entra na adoração. Entra na adoração. Seja o louvor, seja a honra, bem forte. Seja a honra, seja. Você é o culto. Seja. Se houver adoração, haverá o Espírito de Deus. Pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra. Seja a honra. Oh, seja o domínio. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Levanta as mãos e diga: poderoso, poderoso. Será que há um adorador neste lugar? Um adorador, precisamos de um adorador. Poderoso, poderoso Deus. A minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus.
ceia. A Bíblia diz que aquele adorador, ele começou a tocar. A Bíblia diz que ele começou a tocar, ele começou a tanger, ele foi tocando o seu instrumento. Ele começou a fazer aquilo que Deus havia levantado ele para fazer. E ele fez com intensidade. Ele fez o melhor que ele poderia fazer. Ele estava pronto para fazer. E ele foi lá e ele fez, e ele começou a adorar, e ele começou a tocar, e ele foi adorando, ele foi adorando, ele foi adorando. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifestou naquele lugar. Se houver adoração nessa casa, não haverá falta da manifestação do Espírito de Deus. Ele pode se manifestar agora na tua vida, mas é preciso ter adoração. Adora, 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 adora. Entrega palavras que fluem do seu coração. Como diz a Bíblia, cânticos espirituais. Deixa fluir. Quem crê em mim, do seu interior fluirão, 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 fluirão. Deixa fluir. Deixa fluir. Oh, oh, adora, adora. Você vai cantar, você vai liberar o que está no seu coração. Isso é espontâneo. O nome para isso é adoração espontânea. Não é forçado. Como disse o salmista, como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira por ti. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Eu tenho sede. A nossa alma tem fome. A única coisa que pode saciar a nossa alma é o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. 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 Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, eu creio que chegou o tempo, conforme diz a tua palavra, que a criação ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Essa cidade conhecerá ainda mais que há uma igreja viva do Senhor neste lugar, por causa da manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Vem, Senhor, neste lugar. Vem neste lugar. Onde há adoração, há manifestação do Espírito Santo. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir. Quero beber do teu rio, Senhor. Vem nos saciar. Lava o meu inteiro. Eu quero
quero fluir. Eu quero, Senhor. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu já estou encerrando essa mensagem. Vou falar mais duas coisas para encerrar. Apocalipse capítulo 3, o verso 18. Coloca para mim novamente, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aleluia. O que precisamos na nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos iniciar 2026 adquirindo essas coisas. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os teus olhos, para que você possa... Não entendi, para que você possa... Tem muitas pessoas que não viram aquilo que precisavam ver esse ano. Muita gente não viu, não enxergou o que precisava enxergar. Mas o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está abrindo seus olhos espirituais. Uma das primeiras coisas que Deus está entregando para você neste lugar é: Deus está te entregando uma visão certa para a sua vida em 2026. Estou te dando a visão certa que você precisa. O que é que você precisa fazer? Eu estou te entregando, estou abrindo seus olhos espirituais para que você possa ver. Veja isso. Segunda coisa que Deus está te entregando: Deus está mostrando para você que as coisas materiais, elas passam, mas aquilo que é espiritual é eterno, é para sempre. Tem muitas pessoas aqui que talvez você pode não ter tantas coisas aqui nesse mundo, mas você é rico para com Deus. Deus está falando com você: você é rico para comigo. Você tem uma herança garantida para mim na eternidade, porque você já conquistou isso, meu querido. Aleluia. Em terceiro lugar, você precisa adquirir vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Hoje também pela manhã o pastor falou muito sobre isso. Santidade. Santidade. Você vai ter que deixar a sua velha vida. Você não pode começar um novo ano com as vestes que você se encontra. Deus está falando com você: deixa essas vestes. Santidade. Santidade. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero convidar o pastor Nilson aqui à frente. Ele vai estar orando com vocês. Amém. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou o que? Forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você precisa abrir mão de algumas coisas hoje. Deus quer te enriquecer, Deus quer te dar vestes brancas, Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer te dar uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. Então nessa noite, até nós falamos que ia encerrar sempre aqui no altar. Vem em direção ao altar, nós vamos encerrar aqui na frente. Pode vir, pode vir. Você tem alguma coisa para você entregar, para você abrir mão? Sabe, tem amigos que você precisa deixar em 2025. Tem pessoas que é como Jonas no navio, né? Você não joga ele para fora da tua vida, ele vai te afundar. Tem relacionamentos que é como Jonas no navio, se não jogar para fora. E a Bíblia diz, olha o que Jonas disse. O Jonas diz: olha, eu não vou pular no mar. Vocês vão ter que me julgar. Vocês vão ter que me julgar, que eu não vou pular.
Tem coisa que você tem que jogar fora. Tem coisa que você tem que tirar para que a sua vida comece a andar. Para que a sua vida comece a andar. Sabe, muitas vezes nós queremos que só porque mudou o ano, mudou o calendário, passou de um ano para o outro, as coisas vão mudar. Mas se eu não tomar as decisões que eu preciso tomar, se eu não tiver as atitudes que eu preciso de ter, se eu não trocar alguns relacionamentos, sabe? Você quer saber onde você vai estar daqui a 3 anos? É só você ver com quem você está andando hoje. Se você não estiver disposto a mudar, nada na sua vida vai mudar. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Jesus veio para provocar mudanças nas nossas vidas. Ele diz, até os inimigos do homem vai ser o da sua própria casa, porque eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Meu negócio é mudança. Eu vim para provocar mudança. Se você quer ver uma vida tranquila, então fique acomodado. Mas se você quiser ver uma vida poderosa em Deus, deixa Deus mudar a sua vida e mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua vida e mudar a sua história. Hoje pela manhã eu disse algo. Existe um espírito que domina a vida de muitas pessoas. E sabe que é o espírito do comodismo. A parede da tua casa está suja tem 3 anos, você não consegue pintar. Não é porque você não tem dinheiro, você acostumou com a sujeira. Você acostumou. Você simplesmente acostumou. Seu casamento está ruim no melhor porque você acostumou. Você acostumou. Agora pense numa coisa, você serve um Deus que se move. O nosso Deus é um Deus que se move, é movimento, é movimento, é movimento. Deus não quer que você fique parado, Deus quer que você se mova. Deus quer que você se mova. Deus tem coisas novas para mim e para você, e Ele quer que a gente se mova. Mas sabe, as pessoas querem ir para o céu por 3 motivos. Primeiro, para não trabalhar. Primeiro motivo no céu, pastor, lá a gente não trabalha. Segundo motivo, porque lá a gente não tem problema. Lá não vai ter problema. Terceiro motivo, tudo de graça, comida, vai ter uma árvore lá que produz 12 frutos. Não. Jesus disse, o meu Pai trabalha. Então você precisa fazer as mudanças. Deus não vai perdoar as pessoas que você precisa perdoar no seu lugar. Deus não vai tirar determinadas coisas da sua vida se você não estiver disposto a tirar. Um dia eu encontrei com uma irmã revoltada. Eu falei, pastor, eu levei um homem para minha casa. E vai lá em casa e tira ele de lá. Eu disse para ela, quem levou? Ela falou, foi eu. Então quem leva, tira. Quem leva, tira. Você precisa entender que Deus quer mudar a sua vida e mudar a sua história. Levante a sua mão assim. Pai, hoje nós quebramos todo espírito de comodismo. Hoje nós amarramos todo espírito de comodismo. Hoje nós repreendemos todo espírito de apatia e de desânimo. Toda apatia espiritual, todo desânimo, todo conformismo. Meu Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, sacode agora o teu filho, sacode agora a tua filha. Deus, balança ele agora, balança ela agora, Senhor. Gera uma nova atitude, gera um espírito de mudança. Gera, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão mais alto. Enquanto eu estava orando, eu vi pessoas que estão com os pés concretados. Pastor, o que é os pés concretados? Não saem do lugar. Entra ano e sai ano e nada muda na sua vida. Nada muda na sua vida. Levante as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito que está travando a vida do teu filho e da tua filha seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja desfeito agora em nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada, todo feitiço que foi feito, toda escolha errada, tudo aquilo que ele fez ou que ela fez como escolha errada, que travou a vida dele, que travou a vida dela, Pai, nós desfazemos pelo poder do sangue de Jesus, 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 pelo poder do sangue de Jesus. Olha para mim. O diabo quer sempre travar a nossa vida.
Quando o povo de Israel estava na frente do mar, Deus mandou o povo o quê? Marchar. Isaías 40, o último versículo diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Mas no que não der para correr, voarão como águia pelos céus. Levante assim a sua mão. Espírito Santo, traz um renovo na vida do teu filho e da tua filha agora. Nós vamos caminhar em 2026, Senhor. Nós vamos correr em 2026. Nós vamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Essa igreja vai avançar, esse povo vai avançar. Meu Deus, os nossos jovens vão avançar, os nossos adolescentes vão avançar. Senhor, em nome de Jesus, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós iremos caminhar, e nós iremos correr, e nós iremos voar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o seu lugar, comece a caminhar aí com seus pés, assim, olha. Fala, eu vou caminhar. Fala mais forte, eu vou caminhar. Porque o Senhor está renovando as minhas forças. O Senhor está renovando as minhas forças. Os meus pés estão livres. Os meus pés estão livres. E eu vou caminhar. E eu não vou me cansar. Todo cansaço, toda fadiga, sai em nome de Jesus. Eu vou caminhar e não vou cansar. Agora mais forte, mais rápido, você fala, agora eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, mais forte, corre, eu vou correr e não vou fadigar, eu vou correr, eu vou correr, 2026, eu vou avançar em todas as áreas da minha vida, eu vou correr, Deus está me dando velocidade agora, Deus está me dando velocidade agora, eu vou correr. Olha para mim, tem gente que não está correndo. A Bíblia diz que a unção de Deus vem sobre Elias. E Elias desceu o monte correndo. E ele ultrapassou as carruagens do rei Acabe. Elias correu mais do que todos os cavalos de Acabe, porque o Espírito de Deus vem sobre ele. O Espírito de Deus vem sobre. Então nós vamos aqui. Fala, Senhor, eu vou correr. Corre, eu vou correr. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar em 2026. Em todas as áreas da minha vida. Você já correu? Você já correu? Mas a Bíblia diz que tem uma terceira unção. Prepara as suas asinhas. Cadê as suas asinhas? Cadê as suas asinhas? Nós vamos voar como águia. Cadê as suas asinhas de águia? Comece, você vai voar em 2026. Deus está quebrando todo o comodismo. Deus está quebrando toda a apatia. Deus está te dando visão de conquista. Então comece a voar no Senhor. Fale, eu vou voar em 2026. Ele renova as minhas forças. Ele renovou 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 as minhas forças. Comece a sonhar sonhos grandes. Comece a pensar grande. Oh, 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 riandalabassuri andalabasha riandalabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos encerrar com uma canção. Vai valer a pena, você lembra? Vamos encerrar com essa canção, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós não compreendemos os seus caminhos, mas vamos cantar a Ele uma canção, porque vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Declare isso para Ele, doces palavras. Doces palavras te darei, te darei. Ele me sustenta.
me sustentas em minha dor. Levante as suas asinhas de águias. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi, e vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, Suas mãos assim. e vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Declare: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Um dia nós iremos dizer para Ele: Senhor, valeu a pena. Cada segundo, cada minuto na tua casa, cada tentação vencida, cada pecado confessado, cada vitória alcançada, cada lágrima derramada, cada oração na madrugada, cada dia em jejum, cada alma alcançada. Valeu a pena. Há uma graça de Deus neste lugar. Há uma graça de Deus sobre a sua vida hoje. O Senhor me diz que hoje Ele quer renovar as suas forças.
Ele quer adestrar suas mãos para a guerra e para a batalha. O Senhor diz: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu abrirei portas aonde não tem portas. Eu trarei vida aonde há morte. Eu trarei cura aonde há dor. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. O Senhor diz: eu quebro as correntes que te prendem. Eu liberto a tua vida pelo sangue derramado da cruz. Eu irei adiante de ti. Orianda labacheianda labacheianda labasturianda labas. Rebacheianda labacheianda labas. Orianda labasturianda labacheianda labas. Rechereba labacheianda labasturianda labas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.